Bom dia, graça e paz, muito feliz de estar aqui, primeira igreja que eu visito depois da operação, né? Quero falar rápido, eu vim aqui para falar da conferência, né? Mas eu queria agradecer à igreja o período que nós estivemos, eu estive internado ali, né? Pastor Tiago, irmãos, a gente fala muito sobre o vale da sombra da morte, né? E só quem passa sabe o que é, né? E entrou um vidro no meu pé, querido. Vou falar rápido, um vidrinho, coisa simples. E aí infeccionou o pé, fui internado em Itaboraí, no Hospital Adventista, fiquei 6 dias lá. E nada melhorou, me transferiram para Tijuca, e quando eu cheguei na Tijuca, um cirurgião vascular olhou meu pé e falou assim: eu tenho uma péssima notícia para te dizer, você vai ter que amputar um pedaço do pé. Falei, meu Deus do céu. E eu assinei o termo, fui para o centro cirúrgico, e eu sempre falo isso, Deus não livrou Daniel de passar pela cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões. E eu entrei naquele centro cirúrgico para a honra e glória do Senhor. Não foi tirado nada. Amém? E estou ainda em recuperação, porque não deu ponto, né? Segunda intenção, cicatrizando de dentro para fora. E quando o pastor Tiago falou assim: você pode pregar na conferência, irmão? Pela fé. Falei, vou. Vou. Né, mas ainda estou eu acredito que até o final de fevereiro esteja tudo cicatrizado, mas estou aqui, glória a Deus, é um motivo de muita alegria. Cadê meu tangedor? Pode tocar tangedor, eu sou movido à adoração, amém? E o pastor Roberto falou uma coisa muito interessante, eu estava pensando aqui, a última vez que eu preguei aqui eu falei sobre, existem palavras para um culto de domingo, e existem palavras para um tempo. E naquele dia eu liberei uma palavra para um tempo. E quando eu chego aqui e vejo a igreja assim, eu vejo que esse tempo está muito próximo. Eu creio, pastor, que a Mário Servi, ela está a um Jordão dessa promessa. O que é um Jordão? É uma transição. Jordão é o lugar de receber a promessa. O Senhor já passou pelo Mar Vermelho, amém? O Senhor já venceu as dificuldades, e agora vocês estão a uma transição, a um Jordão de entrar no lugar que Deus prometeu amar e servir, amém? E eu creio que essa igreja, irmão, essa igreja vai frutificar, amém? A palavra do Senhor no livro de Jó vai dizer que o seu começo pode ter sido simples, mas o teu último estado crescerá ao extremo. E eu declaro amar e servir crescendo ao extremo, amém? Você pode glorificar o nome de Deus nessa manhã, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo Marcos escreveu acerca de Jesus, capítulo 10, verso 17, conferência, comprometimento, amém? Só há comprometimento porque há comprometidos, amém? Quantos aqui nessa manhã são comprometidos com o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu não vim nessa manhã aqui falar para você, querido, a historinha do porco e da galinha, amém? Que um está compromissado e o outro está comprometido, né? Um corta na carne, o outro não. Eu não vim falar isso. Eu vim falar para você sobre algo que Deus quer nos levar nesse tempo. Deus quer nos levar a um nível mais profundo nesse tempo, amém? Marcos capítulo 10, verso 17 diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos:
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso ou entristecido desta palavra, deste discurso, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Pastor Roberto já orou pela minha vida. Eu queria que você virasse, segurasse na mão de um irmão nessa manhã e fala para ele assim: meu irmão, Deus não impõe nada para quem quer segui-lo, mas Ele coloca condições. Vamos mais uma vez? Esse foi bom para o ensaio. Deus não impõe nada para quem quer servi-lo, mas Ele estabelece condições. Amém? Aplauda o Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acredito que muitos pastores que passaram por aqui, talvez o tema, o contexto, não sei se alguém falou aqui sobre envolvidos, ou comprometidos. Eu vim falar sobre isso, sobre envolvidos ou comprometidos com o reino, envolvidos ou comprometidos com a palavra, envolvidos ou comprometidos, querido, com o que Deus tem derramado sobre a tua vida. Amém? E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que revela que havia um jovem religioso daquela época, E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele faz um convite, e esse convite que Jesus faz, ele faz para poucas pessoas. Se você começar a ler o texto, você vai ver que quando Jesus diz assim: siga-me, não é para todos. Quando nós lembramos daquele jovem endemoniado em Gadara, você vai ver que quando Jesus cura aquele homem, liberta aquele homem, ele diz: Senhor, eu vou segui-lo. Ele falou: não, vai e volte para a sua família. Então, o seguir o Senhor não é para todo mundo. Ele não falou isso para todos, mas é um fato que ele falou para esse jovem. Jesus vai dizer para aquele jovem: vá e vende tudo que possui e terás um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. O texto vai dizer que esse jovem, quando ele ouve essa palavra, a Bíblia diz que ele foi embora triste. Algo pesou no seu coração, algo naquele momento ali talvez trouxe de alguma forma sobre a vida dele, um pesar. Ele conhecia os mandamentos, ele era alguém religioso daquela época, ele era alguém que queria, ir para a eternidade. E se a gente fosse trazer para os nossos dias nessa manhã, o que aquele homem, o que aquele jovem estava fazendo, talvez é o que muitos de nós fazemos todos os cultos. Nós adoramos, nós oramos, nós adoramos, nos prostramos diante de Deus, reconhecemos a sua soberania, reconhecemos o seu poder. Mas uma coisa, querido, é você reconhecer, outra coisa é você se comprometer com o que você reconhece. Eu reconheço que Ele é o único suficiente Salvador da minha vida, mas eu preciso me comprometer com aquilo que eu reconheço que Ele é sobre a minha vida. Eu reconheço que Deus pode mudar a minha história, eu reconheço que Deus pode operar um milagre, mas eu preciso me comprometer com o que Ele pode fazer na minha vida. Quem está comigo diz amém nessa manhã.
E quando você lê esse texto, quando você mergulha nesse texto e você estuda, você vai ver que existem alguns historiadores que vão dizer que se aquele jovem aceitasse o convite de Jesus, ele seria o substituto de Judas. Alguns historiadores, irmão, os mestres da lei, eles chegaram a um entendimento em que se esse jovem aceitasse o convite de Jesus, ele seria o substituto de Judas, ele seria um dos 12. Por quê, pastor? Pelas características do que ele atendia. Ele honrava pai e mãe, ele não roubava ninguém, ele não adulterava. A Bíblia vai dizer que desde a mocidade ele cumpria os mandamentos, desde a Torá, querido, ele cumpria. Então era um jovem que havia características de alguém que agradava a Deus, de alguém que Jesus ora, e a Bíblia diz, o amou. Só que Jesus vai dizer assim: olha, uma coisa te falta. Pega tudo que você tem, vende tudo que você tem e dá aos pobres, toma a sua cruz e segue-me. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele não suportou o discipulado de Jesus. A Bíblia diz que aquele jovem, ele se entristece e vai embora. E uma coisa que eu quero evidenciar nessa manhã, para que você entenda, algumas características diferenciadas que esse jovem possuía. No versículo 17, a Bíblia vai dizer que esse jovem, ele corre em direção a Jesus. Ou seja, esse jovem não é alguém vagaroso, esse jovem não é alguém lento, esse jovem é alguém que corre em direção ao Senhor. Esse jovem é alguém que reconhece que Jesus é o Senhor. Ele não é alguém que fica estagnado. Às vezes nós somos esse jovem, estamos correndo em direção ao Senhor, reconhecemos quem Ele é, estamos acelerando os processos. Não, eu quero, pastor Tiago, eu quero servir na amor e servir, na amar e servir. Você pode ser alguém como esse jovem, que corre em direção ao Senhor, que quer que as coisas aconteçam numa velocidade. Amém. Jesus olhou isso, porque ele corre em direção a Jesus. Ele não vai procrastinar, querido, naquele momento alguma coisa. Ele corre porque ele queria dar, sabe, a vida eterna. Então a primeira característica, ele não é alguém lento, ele não é alguém paralisado, ele não é alguém estagnado. Se tem uma coisa que eu quero falar para você nessa manhã: quem é comprometido com Cristo, com o reino, não é alguém que se paralisa com qualquer coisa. Quem é compromissado, quem tem comprometimento, sabe, não é alguém que é lento. Não, pastor, o que a gente tem que fazer para essa igreja crescer? Pastor, vamos evangelizar. Pastor, vamos sair nas ruas. Pastor, vamos visitar os hospitais. O comprometimento que nos faz correr em direção a Jesus. E não ficar esperando. Não, eu vou esperar o que Deus vai falar, o que Deus vai usar o pastor Tiago, aonde vai me colocar. Irmão, tem muito trabalho nessa igreja, amém? Mas você precisa ter comprometimento, amém? Glória a Deus. Segundo coisa que eu vejo no texto, no versículo 17, a Bíblia diz que quando ele corre em direção, ele se prostra de joelho. Ou seja, era um jovem que se destacava na adoração, era um jovem que reconhecia, irmão, quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele se prostra de joelho, ele reconhece a adoração. Sabe o que significa aqui, querido? Às vezes nós somos esse jovem, nós levantamos a nossa mão, nós adoramos o Senhor como nos adoramos essa manhã, mas nós não temos comprometimento com o Deus da adoração. Olha que característica bonita.
ele corre em direção a Jesus, ele se prostra, ele reconhece, ele se destaca na adoração. Jesus olha, sabe? Aí, outra coisa que no texto diz, ele vai chegar e vai dizer assim: bom mestre. Isso aqui é interessante, porque ele vai colocar Jesus num nível maior de todos os mestres daquela época. Ele reconhece que Jesus é o mestre dos mestres. Ele reconhece. Ele chama Jesus de bom mestre. A Bíblia vai dizer também, no versículo 17, que ele guardava os mandamentos. Irmãos, olha que jovem, talvez, pastor, se entrasse um jovem aqui na Amar e Servir nessa manhã, o que ele seria aqui na Amar e Servir com essas características? Talvez ele seria um diácono, um pastor, um líder. Porque Jesus viu essas características. Agora, por que esse jovem foi embora, querido? Por que ele não quis ficar no discipulado de Jesus? Por que ele não ouviu a voz? É porque, irmãos, ele estava interessado na vida eterna. Mas Jesus diz para ele assim: uma coisa te falta. Uma coisa eu estou percebendo em você. Jesus está dizendo para ele: olha, talvez você está colocando algumas coisas no lugar errado. Talvez a sua prioridade seja outra. E talvez as suas prioridades, elas tenham roubado de você a maior prioridade. Porque não adianta adorar se você não prioriza o Deus da adoração. Não adianta você correr ao Senhor se você não se compromete com o Senhor que você corre. Não adianta você conhecer os mandamentos, conhecer a Bíblia, se você não se compromete com o que está na palavra. Deus nesta manhã está dizendo: eu não posso ser como esse jovem. Eu posso ter essas características, mas o meu comprometimento precisa ser com o Senhor, e não com aquilo que eu vou me desenvolver. Quem está entendendo isso aqui? Eu estou tentando fazer um contexto aqui, para a gente entrar onde eu quero nessa manhã. Jesus vai dizer: vai, vende tudo o que tem. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Eu vou começar a colocar as coisas em ordem na tua vida. Vender tudo é porque Jesus queria colocar alguma coisa em ordem. Porque talvez a prioridade daquele jovem estava nas riquezas. Talvez algumas prioridades nossas não seja riqueza, mas seja relacionamentos. Talvez seja em outras coisas, em passeios. E eu não estou falando que isso aqui é um pecado, não, irmão. Passeie, tem seu momento de lazer. O que você não pode é priorizar isso, é colocar isso no lugar que é de Deus na tua vida. Então Jesus estava colocando as coisas em ordem. E eu quero liberar a primeira palavra nessa manhã sobre a tua vida. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa manhã: Deus está colocando as coisas em ordem na sua vida. Tudo que está fora do lugar, Deus está colocando no lugar nessa manhã. Você não deixará de viver o que Deus tem para a tua vida. Você não deixará de experimentar o que Deus prometeu na tua vida. Porque se for preciso, Deus colocará em ordem. E o que for prioridade, encontrará o lugar de prioridade na tua vida. Em nome de Jesus. Quem está comigo nessa manhã diz amém. Eu creio que você não deixará de receber o que Deus tem para a sua vida. Amém? Jesus estava colocando em ordem prioridades. Quantas vezes a gente substitui, a gente coloca Deus, você me perdoe, mas a gente coloca Deus talvez em uma lista ali de prioridade, às vezes terceiro, quarto lugar. Queridos, o Senhor é a nossa maior prioridade. O Senhor é o nosso maior comprometimento. Você está aqui nessa manhã, é para você entender que você precisa ter comprometimento com o reino, com a casa de Deus, com a palavra de Deus.
com o caráter de Cristo, irmão. Irmãos, às vezes nós somos uma pessoa dentro da igreja, nós adoramos, corremos para Jesus, nos prostramos, conhecemos a palavra, mas manifestamos lá fora diferente do que falamos aqui dentro. Eu não posso ser diferente lá fora do que eu sou aqui dentro. O meu comprometimento é com Cristo. Pastor, mas e lá fora? Eu continuo comprometido com Cristo. Eu não me comprometo com ambientes, eu não me comprometo com lugares, eu me comprometo com aquele que se entregou naquela cruz pela minha vida, e eu reconheço que Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. O que eu sou aqui dentro é o que eu sou lá fora. Não, pastor, mas lá fora o sistema não, irmão. Talvez o que Jesus olhou e o amou, olha, eu acho que você no sistema, você tem boas características, você tem boa intenção, mas uma coisa te falta. Jesus estava alinhando algumas coisas com ele. Irmãos, essa manhã é uma manhã de alinhamento. Comprometimento é nos alinhar. Não adianta você ser intenso se você não é contínuo. Jesus não quer ninguém intenso, irmão. Sabe aquela pessoa que chega, pastor, o que tem que fazer? Conta comigo, eu vou. O que precisa? Mas daqui a pouco passa um tempo, irmão. Aqui não tem isso não, lá na Vida Abundante, irmão, amém? Mas passa um tempo, a realidade é outra. A gente estava com uma intensidade. Esse jovem era intenso. Ei, Senhor, eu guardo todos os mandamentos, desde a minha mocidade, desde muito novo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Talvez a gente pode ter mais de 10, 15, 20 anos e não sermos comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. Porque ele desde a mocidade, embora a Bíblia não relata a sua idade, mas se ele diz desde a mocidade, é que ele não é mais jovem. Você pode estar aqui 10 anos, 15. Não, pastor, eu tenho 30 anos de convertido. Convertido não leva ninguém para o céu. O que leva é comprometimento com a palavra, é comprometimento com Cristo, amém? Então nós precisamos ter comprometimento. Agora, olha que interessante, por que ele foi embora? Essa é a pergunta. Você vai falar, não, pastor, é porque ele amava mais a riqueza, tal, mas isso é muito superficial. Por que ele foi embora? Porque muita gente ainda hoje não consegue seguir Jesus. Sabe por quê? Isso aqui é a segunda coisa que eu quero liberar sobre a tua vida. É porque nem tudo que você tem está no altar. Eu vou repetir. Muitas das pessoas não suportam ou não conseguem servir Jesus porque nem tudo que elas têm está no altar. A riqueza desse jovem não estava no altar. Às vezes a nossa riqueza não está no altar, e por isso que nós não temos comprometimento. Não, pastor, eu faço. Não, pastor, eu faço só até aqui. Não, pastor, até aqui eu vou. Eu não quero já viu essa? A gente ouve muito isso. Eu não quero me comprometer, pastor. Irmão, isso é terrível para um pastor. Porque, irmãos, pastor não enche igreja. Pastor pastoreia igreja. Quem enche igreja são pessoas. Então a gente está aqui para servir vocês, para pastorear. E aí quando você fala assim, não, pastor, eu vou fazer, mas eu não quero me comprometer. Pô, irmão, eu estou precisando de uma pessoa que tem um perfil seu, que tem as habilidades suas para assumir um departamento. Ah, pastor, eu não quero me comprometer. Porque não está no altar. Tem pessoas que não se comprometem por causa dos relacionamentos. Sabe por quê? Porque o teu relacionamento não está no altar. Tem pessoas que não se comprometem porque ela vive num relacionamento de amizade e as suas amizades não estão no altar. Tem pessoas que não se comprometem porque elas não deixaram algumas práticas. Por quê? Porque a sua vida não está no altar. Então, se você quer saber por que ele não seguiu, é porque o que ele tinha não estava no altar. Porque quando a sua vida está no altar, quando o teu caráter está no altar, quando o que você tem está no altar, há um comprometimento da sua vida com aquele que liberou e derramou sobre a tua vida.
Há um comprometimento nosso, irmão. Irmãos, há uma gratidão. Quando Paulo vai dizer, olha, cada um contribua conforme propôs no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Sabe o que ele está falando? Se não houver essa gratidão, você não vai dar nem o que é gerado no teu coração. Sabe por quê? É porque, irmão, o nosso bolso revela o que está no nosso coração. Não é o nosso coração só no altar, o nosso bolso tem que estar no altar. Eu não estou falando de nada financeiro. Eu estou querendo dizer para vocês que não é o teu coração só no altar. O teu caráter tem que estar no altar. A sua vida tem que estar no altar. O seu casamento tem que estar no altar. As suas amizades, os seus relacionamentos precisam estar no altar. O que você tem, o que você conquistou precisa estar no altar. Quem está me entendendo? Então, segunda coisa, nem tudo que você tem está no altar. Existem pessoas bem intencionadas, que vão ao culto, leem a Bíblia, adoram, mas quando Jesus fala assim, vende tudo, e quando ele fala vende tudo, não é para você vender literalmente tudo, ele está dizendo assim, olha, tem uma coisa que ainda te impede, tem uma coisa que ainda tem sido a maior prioridade na sua vida e não eu. Irmãos, nós precisamos ter comprometimento, irmão. Nós estamos vivendo um tempo que ninguém quer se comprometer. E eu vou falar uma coisa para vocês: haverá momento que vai cortar na nossa carne, irmão. E se nós não tivermos gratidão pelo que Ele fez, a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Houve um resgate, irmão. Ele te resgatou. É essa gratidão que nós temos que ter, é esse comprometimento com quem te resgatou, com quem te livrou do império da morte, com quem te livrou do império das trevas. Quem está me entendendo nessa manhã? Eu preciso me comprometer. Eu não posso só ser bem intencionado, até porque tem um ditado popular que diz que de boa intenção está cheio. Eu não quero ter boa intenção, eu quero ter comprometimento. Eu quero, sabe, chegar na casa do Senhor e falar assim, sabe, eu quero declarar o que Davi dizia, Senhor, um dia em tua casa vale mais de 1000 anos em qualquer outro lugar. Você sabe o que é isso? Davi estava dizendo, olha, o meu comprometimento, sabe, ele é tão profundo, o nível de comprometimento com o reino, com a tua casa, com a tua palavra, sabe, vale mais de 1000 anos em qualquer outro lugar. Davi vai dizer, Senhor, o zelo pela tua casa me consome, o meu compromisso com a tua casa me consome, o cuidado com a tua casa me consome, Senhor, a excelência com a tua casa me consome, em nome de Jesus. Comprometimento. Você sabe qual é o problema? É que existe uma diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Às vezes a gente só quer estar envolvido. Pastor Tiago, conta comigo. Aí pastor Tiago liga, irmão, estou precisando nessa manhã de alguém abrir a igreja cedo. Pastor, não dá não, para mim não dá não, pastor. Eu tenho um passeio, eu tenho um compromisso. Irmão, você pode estar domingo à noite lá, pastor, domingo à noite eu já fui de manhã, se eu vou de manhã eu não vou à noite. Eu não sei onde está isso na Bíblia, irmão. Se alguém souber, depois você me mostra isso, que a gente está vivendo uma geração assim. Aí as igrejas têm que precisar se adaptar ao povo, quando na verdade somos nós que precisamos se adaptar à casa de Deus, irmão. Pastor, olha, está muito sol, então faz o culto à noite. Mas quando você vai para a praia, 40 graus, irmão, você está lá, exposto ao sol. Mas para vir para cá de Deus, pastor, está muito quente, né? Quem está me entendendo? Eu não estou chamando a sua atenção de maneira nenhuma, nem a minha intenção aqui, mas de certa forma te alertar, porque às vezes você pode achar que você está fazendo muito, mas o muito que você está fazendo é apenas um envolvimento. E Jesus nessa manhã está falando para você, uma coisa te falta: se comprometa, se comprometa, se comprometa com a minha palavra,
se comprometa com a minha casa, se comprometa com a minha justiça, se comprometa com a minha santidade, se comprometa, sabe, com o que eu fiz naquela cruz, se comprometa. Sabe, o Senhor nessa manhã, Ele está, de alguma forma, dizendo para a gente, uma coisa te falta. Reveja as prioridades da sua vida. Pastor, o senhor pode falar sobre 3 prioridades? Posso, rápido. Primeira prioridade, Deus. Segunda prioridade, a sua família. Terceiro, seu trabalho. Alguns colocam igreja, só que assim, como é que você vai se manter e manter a igreja? Trabalho, igreja. Igreja não é reino. Igreja é lugar de ajuntamento. Você pode de repente trabalhar numa escala 12x36, 20, não sei. Mas o dia que você está aqui, você faz o teu melhor culto. Deus não está preocupado com a sua indisponibilidade, Ele está preocupado com a sua disponibilidade. O que você faz? Tem muita gente aqui que trabalha, mas preferiu estar aqui hoje, nessa manhã, irmãos. Então eu não quero ser um envolvido. Às vezes a gente está inserido. Eu vou falar o que eu falo muito da mídia e dos voluntários. Hoje é um ministério, irmão. Eu não sou contra, eu também tenho lá, irmão, amém? Mas eu preciso falar. Hoje é um departamento que está crescendo muito. Ok. E eu não vejo problema nisso, pelo contrário. E às vezes você está fazendo parte do voluntário, você está envolvido. É bacana. Hoje eu estou na escala, pastor. Hoje sou eu que vou tirar foto. Hoje sou eu. Amém. Só que Deus não quer só teu envolvimento. Deus quer saber como é que você é quando o culto acaba. Porque deixa eu te falar uma coisa. O culto, ele começa quando ele acaba aqui. Ele começa quando você vai embora. Aí começa o culto na tua vida. Aí começa quem você é. Aí vai demonstrar qual é o teu comprometimento com Cristo. Quem está entendendo isso? Deixa eu correr aqui, irmão, preciso correr. Pastor Tiago, eu até me envolvo, mas eu não quero me comprometer não. Bota a irmã tal, eu acho que a irmã tal, não, irmão. Deus está nos chamando para um nível maior de comprometimento nessa manhã. Deus me trouxe aqui para dizer para você, o teu comprometimento não vai ser mais o mesmo. Você vai estar saindo de um envolvimento para um comprometimento. Deus vai mover, sabe? Foi bom o período de ser envolvido. Agora Deus está dizendo, agora eu quero comprometimento. Agora eu quero te levar no nível mais profundo, amém? Jesus nessa manhã, nessa conferência, está nos chamando para um nível novo de comprometimento. Você não está sendo mais só envolvido. A partir de hoje você vai estar comprometido. Você vai dizer, pastor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque é fácil falar, eis-me aqui, pastor Tiago. Só que a gente não fala o resto. Envia-me a mim. Porque quando eu falo envia-me a mim, eu estou dizendo, eu estou comprometido com a causa. Eu não quero dizer eis-me aqui, eu quero dizer envia-me a mim. Porque eis-me aqui, eu posso ter você por algumas horas nessa manhã. Mas o envia-me a mim, eu vou ter você por todo culto, por todo tempo. Amém? Que você estiver no ministério. Glória a Deus. Estar envolvido é andar por conveniência. Eu adoro. Eu guardo os mandamentos. Eu me prostro. Mas estar comprometido é quando o Senhor te pede o que você mais ama. Esse é o nível de comprometimento. Como ele faz com Abraão quando pede Isaac. Irmão, Deus nunca quis Isaac. Deus queria o coração de Abraão novamente. Você vai lembrar que todas as vezes que Abraão passava por alguma guerra, todas as vezes que Abraão passava por alguma situação e vencia, a Bíblia diz que ele levantava um altar. Mas quando Isaac nasce, a Bíblia diz que ele celebra uma festa. Olha a prioridade mudando. Deus nunca quis Isaac.
Deus queria o coração de Abraão de volta, e Abraão entendeu isso antes de levar Isaque, porque quando ele chega para os 2 servos e diz assim: ficai-vos aqui, enquanto eu e o menino subamos, adoramos, e depois voltamos. Como é que ele sabe que ele vai voltar com o menino? É porque ele já sabia. Ele já sabia que alguma coisa nele precisava mudar. Ele já sabia que a prioridade dele precisava voltar a ser em quem era. Às vezes o Senhor, não é que Ele vai tirar, não é que Ele vai tomar, mas às vezes o Senhor precisa, de alguma forma, sabe, mexer com a gente. E às vezes, irmão, comprometimento, o Senhor vai te pedir o que você mais ama, não porque Ele quer sacrificar, mas Ele para ver o teu comprometimento. Se fui eu que te dei, ou foi você que conseguiu? Quem está me entendendo nessa manhã diz amém. É muito perigoso isso, está envolvido. Judas era envolvido, Judas era o tesoureiro, Judas era envolvido ali com as finanças. Mas você vai ver que a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher, ela pega aquele nardo e ela despeja nos pés de Jesus, ele se levanta e vai dizer assim: poderia ter pego isso e vendido e dado aos pobres. Mas a Bíblia vai dizer, ele não falou isso porque ele era comprometido, ele falou isso porque ele era ladrão. Era uma oportunidade, era uma conveniência que ele teria como estar envolvido. Eu preciso sair do envolvimento, porque o envolvimento me leva a viver só por conveniência na igreja. O envolvimento me leva só a viver por conveniência no relacionamento com o pastor. É mesmo? É. Porque quando você está envolvido e o pastor chama a sua atenção, você sai da igreja, você não suporta a disciplina. Mas quando você está comprometido com o reino, o pastor chama a sua atenção, você vai dizer assim: pastor, eu estou aqui para servir. É diferente. O envolvido sai da igreja, ele não suporta. Mas o comprometido diz: pastor, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ser ensinado, pastor, eu estou aqui porque eu quero ser moldado. Você está entendendo a diferença de envolvido e comprometido? Eu tenho uma palavra nessa manhã para ativar sobre a tua vida. Não espere condições favoráveis para começar a se comprometer com o Senhor. Pastor, quando as coisas melhorarem, eu estou vivendo um problema na minha casa, eu estou vivendo um problema no meu relacionamento, irmãos, não espere condições favoráveis. Se comprometa. Porque eu creio que quando você se compromete, quando você cuida com o que é de Deus, Deus cuida com o que é de seu. Quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida da tua casa. Você está entendendo isso nessa manhã? Então, comprometimento. Eu corro o risco de estar envolvido esse tempo todo. Eu corro o risco de estar, eu vou usar aqui, irmão, de estar no louvor, de estar aqui. Olha, eu estou lá, eu tenho uma escala, eu estou domingo, aqui é quarta também, né? Eu estou quarta, eu estou nos outros eventos, amém? Você pode estar envolvido. Você sabe quando eu sei que alguém do louvor está comprometido? Filhão, hoje você não vai tocar não. Hoje tem um tecladista de fora. Hoje eu vou dar oportunidade a ele. Ali você vai conhecer o comprometimento. Tem gente que já senta na última cadeira, já fica lá. Mas quem é comprometido fala assim: oh, glória a Deus, pastor, é mais um somando na obra, é mais um que está aqui nessa manhã, que coisa maravilhosa. Eu não quero estar envolvido, eu quero estar comprometido. Terceira palavra, eu preciso encerrar. Terceira coisa que eu quero te dizer é através do comprometimento. O envolvido, ele vem buscar vitória, mas o comprometido vem buscar a palavra que dá vitória. Você está entendendo nessa manhã? O envolvido vem buscar as mãos do Senhor, o que Ele pode fazer, mas o comprometido vem buscar pelo que Ele é. Eu não tenho que buscar as mãos, eu preciso buscar os pés nessa manhã. O envolvido vem assistir o culto, o comprometido vem fazer o culto, meu irmão. Você nessa manhã vem fazer culto. Você não veio assistir um culto, você não veio, sabe, ouvir uma adoração, você veio ser a própria adoração.
O envolvido soma, escuta isso. O envolvido soma com a igreja. O comprometido multiplica a igreja. Nós precisamos ter comprometimento, irmão. O Senhor está nos chamando para um comprometimento nessa manhã. Saia do nível do envolvimento. Procure amanhã, não hoje. Quando acabar esse culto, pastor, eu preciso mudar meu nível de comprometimento. Eu quero ser mais comprometido. Me ensina, tenha paciência comigo. Me discipula, me forma. Mas eu não quero estar envolvido. Eu não quero vir aqui no culto, assistir um culto, mas chegar em casa, sabe, ser uma pessoa totalmente diferente do que eu sou aqui dentro. Eu quero ter o meu caráter forjado. Eu não quero que os ambientes determinem o nível do meu caráter. Eu quero estabelecer o caráter de Cristo. Aonde eu estiver, as pessoas precisam ver Cristo em mim. Eu não quero estar numa igreja, eu quero ser igreja. Porque na igreja somos nós, irmãos. Que igreja você tem sido dentro da Amar e Servir? Que tipo de igreja você é, irmão? Nós precisamos ser a igreja viva. Eu preciso estar comprometido nessa manhã. Quem está entendendo? O envolvido, quando é confrontado, ele, pastor, meu tempo aqui acabou. Pastor, Deus falou comigo que Ele vai me levar. Eu fico imaginando, pastor, por que Deus não fala com a gente? Só fala com essas pessoas. Olha, Deus está me dizendo, pastor, que meu tempo aqui acabou. É mesmo, irmão? E por que Ele não fala com o sacerdócio? Por que Ele não fala com o profeta? Mas o comprometido, quando é confrontado, ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, pastor, conta comigo. Eu não quero ser mais um, eu quero multiplicar nesse lugar. Eu quero multiplicar, eu quero evangelizar. Quem está me entendendo nessa manhã? Envolvimento é quando os valores só servem quando nós estamos aqui, irmão. Quando estamos aqui, os valores servem. Mas o comprometimento, querido, é quando nós estamos fora do ambiente e mantemos a mesma integridade e o caráter de Cristo. Você está entendendo nessa manhã? Deus me trouxe aqui, querido, com muito carinho para te dizer: nós precisamos aumentar o nosso nível de comprometimento. Talvez você já passou do nível do envolvimento, mas parou no envolvimento. Ah, pastor, eu não quero me comprometer. Sabe por quê, pastor? Da outra igreja que eu fui, do outro ministério. Ah, pastor, fizeram tanto mal. Irmãos, não olha para o homem, olha para o que o Senhor vem nessa manhã dizer para você. Sabe, vamos permitir que Deus aumente o nosso nível de comprometimento. Sabe, tem culto domingo à noite aqui, pastor? Não tem. Por que não tem, pastor? Não, seja bem sincero, pastor. A gente está aqui, nós somos igreja. Se nós vamos aumentar o nosso nível de comprometimento, a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo. Por que não tem culto à noite, pastor? Não tem mão de obra, não tem povo, irmãos. Ah, pastor, mas eu trabalho à noite. Exceções, vai trabalhar, irmão. Mas você já imaginou uma igreja? As pessoas passam nessa rua, meu Deus, aqui tem uma igreja. Aí chega domingo à noite e está fechado. Será que acabou? Está fechada. Igreja domingo, será que é igreja mesmo? Domingo à noite fechada? Irmãos, o povo tem esse pensamento. Sabe qual é o nível de comprometimento? Pastor, eu acho que só comigo aqui a gente não vai encher uma igreja domingo à noite. A gente pode começar alguma coisa, a gente pode tentar. O Senhor permite a gente? O Senhor libera o pastor Roberto para estar aqui? O Senhor libera o pastor Luan? Olha o comprometimento. Irmãos, é aqui que você tem sido alimentado. É aqui que a sua casa tem sido alimentada nesse tempo. É aqui que tem saído as palavras proféticas que tem transformado a tua vida. Como eu não vou amar esse lugar, irmão? Quem está me entendendo? Se coloque de pé. A gente precisa elevar o nível de comprometimento, amém?
Se você está envolvido aqui, eu não vejo problema nenhum, você está envolvido. Só que eu estou dizendo para você que existe um tempo de envolvimento, existe uma estação do envolvimento. Agora é tempo de comprometimento. Amém? Paulo plantou, e aí? Apolo? E quem deu o crescimento? Essa igreja já foi, querida, edificada sobre a rocha. Alguém já plantou. Pastor Tiago, pastor Roberto, ó. Quem vai regar? Pastor Tiago? Somos nós. Com o que, pastor? Comprometimento. Nenhuma igreja cresce e subsiste com envolvimento. Porque você pode estar envolvido agora aqui, mas alguém fala assim: vamos lá na igreja minha hoje à noite? Você não vem à noite, mas você vai visitar do seu amigo. Pastor, o senhor está jogando direta? Não, irmão, não estou fazendo isso. Eu estou querendo te dizer que envolvido é diferente de comprometido. Eu estou envolvido de manhã, glória a Deus. Só que eu podia estar comprometido de manhã. Porque se eu estou comprometido de manhã, irmãos, posso falar uma coisa para você? No mínimo eu traria um visitante nessa manhã. Em toda conferência, esse é comprometimento. Envolvido, irmão, às vezes não se movimenta assim. Comprometido sim. Não, eu preciso ligar para alguém. Eu tenho um primo que está desviado. Não, eu tenho que ligar para uma tia. Não, eu tenho que ligar para um vizinho. Isso é comprometimento. Pastor, vamos comprar mais televisão? Vamos. Como? Com fé. Com fé se compra e com dinheiro se paga, irmão. Tá? Como é que paga uma televisão dessa? Com comprometimento. Pastor, já está funcionando o ar, pastor? Não? Num calor desse de 40 graus não está funcionando ainda? Por que não está funcionando, irmão? Será que a gente está esperando o comprometimento do pastor Tiago, pastor Roberto, pastora Luciana, pastor Luan? Pastor, nós vamos mudar essa realidade aqui, pastor. Nós vamos entrar aqui em clima de montanha, porque comprometimento leva à excelência, querido, amém? Nós precisamos viver um nível de excelência. Pastor, o que está precisando na tua casa aí? O que está precisando na igreja? Eu sou comprometido, eu quero te ajudar. Irmãos, nesse tempo todo eu não estou podendo dirigir. Esse homem aí me leva para tudo quanto é lado. É curativo, é tratamento, é para pregar, é tudo. Essa é a maneira do comprometimento dele, servir. Agora olha só, eu tenho 4 pastores na minha igreja, no ministério. 4. Eu tenho 4 presbíteros. Eu tenho 18 diáconos. Eu tenho um monte de obreiro. Mas é um obreiro que vai ser ordenado agora em março. Comprometimento não é título. Começa aqui e finaliza aqui. Você está entendendo isso nessa manhã? Eu quero orar por você, eu quero te chamar aqui na frente. Você que quer sair desse nível de envolvimento para entrar no nível de comprometimento, querido, não tem pecado nisso não, irmão. É você dizendo para o Senhor sim. É você dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Senhor, antigamente eu trabalhava mais da onde eu vim. Antigamente eu era mais usado. Antigamente eu servia mais. Eu servia melhor. Irmão, é para aumentar o nosso nível de comprometimento. Sai do lugar do envolvimento. Sai do anonimato. Quem quer manter você no anonimato, querido, é o inimigo que não quer ver você crescer. Mas Deus quer ver você nessa manhã, querido, sabe, se levantar como um obreiro que maneja bem a palavra, que não tem o que se envergonhar. Deus quer te levantar como um atalaia nesse lugar. Deus quer te levantar como um obreiro, como um diácono, como um presbítero, como um pastor. Mas Deus quer o teu comprometimento. Se está faltando alguma coisa ainda, eu declaro nessa manhã: o Senhor está te amando como amou aquele jovem. Uma coisa é o Senhor me amar, outra coisa é eu tomar a decisão de me comprometer.
E eu quero chamar aqui na frente você que quer tomar uma decisão de se comprometer, é de ser alguém melhor do que ontem, é de ser alguém amanhã melhor do que hoje. Eu quero orar com você, amém, irmãos? Nos comprometermos com a verdade, nos comprometermos com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Está falando de se comprometer com a palavra, irmão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe quem não peca? Quem se compromete em guardar a palavra. Eu quero orar com você. Se você quiser vir aqui na frente, saia do seu lugar, em nome de Jesus. Queria chamar o pastor também, para a gente orar aqui. Pastora Luciana, pastor Roberto. Amém? Pode vir mais para cá. Pode vir aqui para frente, em nome de Jesus. Irmão, sabe o que eu falo lá na igreja? Às vezes eu até desço, porque todos nós precisamos melhorar o nosso nível de comprometimento. Ah, mas o senhor é pastor, eu sou sujeito às mesmas coisas que você. Tem dia que eu tenho que sorrir quando eu quero chorar. Tem dia que eu tenho que abraçar quando eu quero ser abraçado. Nós temos a nossa humanidade, nós não somos Superman. Nós temos a nossa criptonita também, irmãos. Então às vezes eu falo assim, irmão, eu vou descer, eu preciso ser melhor, eu preciso melhorar mais. Eu sei que eu posso melhorar mais. Eu sei que eu posso chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu sei que eu posso, sabe, mudar o meu comportamento, as minhas atitudes. Eu sei que eu posso ser alguém melhor na faculdade, no meu trabalho, na minha família, na onde eu moro. Mas isso é o comprometimento, irmão. O envolvimento vai dizer assim, eu sou cristão. Mas será que somos cristãos? Será que realmente a gente tem exalado Cristo? Será que a nossa vida é um livro, é uma Bíblia aberta? Será que as pessoas leem Cristo na gente? Então, em nome de Jesus, nós vamos orar. Amém?